Olá pessoal, vamos a mais um tema aí da nossa preparação. Tema nada fácil, né? Como se diz, ele tem alguns pontos aqui bem simples, mas outros bem complexos, tá? E que de cada 10 provas caem 10. Então, a probabilidade aí da gente enfrentar isso aqui na prova de vocês é altíssima, que é os princípios constitucionais da Seguridade Social. E a gente nunca pode esquecer que quando se fala nessa figura aqui, tá? Eu tenho que estar sempre em mente que eu tenho 3 subsistemas aqui: saúde, previdência e assistência social. Obviamente, aquelas características todas que a gente já estudou. E para esse tipo de estudo aqui, eu separo em 3 partes aqui esses princípios. O implícito, tem um princípio específico implícito, que é o da solidariedade, que segundo os autores é o mais importante, né? Tá? Seria os pilares do sistema como um todo. Depois nós temos aqueles explícitos, que está lá no artigo 94, parágrafo único. Lembra que eu pedi para vocês lá, solicitei na primeira aula, para vocês darem uma lidinha, tentar decorar, fazer mnemônicos? Então estão aqui, ó. Mnemônico do primeiro é UCA. Lembra daquele bicho feio lá, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo? Tinha uma, sei lá se era um jacaré, uma bruxa, aquilo, a cuca. Tu tira o primeiro C, fica UCA. É a universalidade da cobertura e do atendimento. O 2 é o EBS puro. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços da população urbana e rural. O terceiro é o soldado BPS. Tá? Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O quarto é o IVB, irredutibilidade do valor do benefício. O quinto é EFPC, equidade na participação do custeio. E o sexto é o quartel-general ao contrário, né, que é GQ, quartel-general seria QG. E todo quartel-general tem um grupamento, né, chamado GAT. A gente vai depois destrinchar isso aqui. Depois a gente tem os outros, que estão esparçados aí, que algumas a gente já passou no texto constitucional, dei uma passadinha de leve com vocês, outros eu aprofundei. Então agora a gente vai fazer uma aula, né, bem aprofundada sobre estes princípios aqui. O conceito de princípio, né, não seria muito útil aqui nesse momento para efeito de prova de previdenciário. Até porque vocês vão estudar isso lá no constitucional e no administrativo. Mas eu trouxe aqui, ó. A Seguridade Social rege-se por vários princípios que são preceitos, valores, proposições de base para qualquer outro enunciado, sendo tomados como verdades que não podem ser questionadas, para que assim não haja comprometimento da lógica do sistema. São fundações necessárias para a edificação do entendimento de todo e qualquer sistema jurídico. É o alicerce das normas jurídicas de certo ramo do direito. É fundamento da construção escalonada da ordem jurídico positiva em certa matéria. Tu pensa numa ponte e pensa que os princípios são os pilares. Sem esses pilares não existiria a ponte, tá? Princípio específico implícito. Solidariedade. Se a gente pensar assim, ó, pô, Prato, isso é bem simples. Solidariedade é eu ajudar o próximo. Se eu tenho mais, eu colaboro, né, com a sociedade na qual eu estou inserido. E é isso mesmo, tá? A solidariedade é um dos princípios, né, um dos objetivos, inclusive, da República Federativa do Brasil. Tá? Então vamos aqui à tela. A solidariedade pode ser considerada um postulado fundamental do direito da Seguridade Social, previsto implicitamente na Constituição. Então, de acordo com o artigo 3º da Constituição Federal, um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. A solidariedade reflete um dos objetivos da República Federativa do Brasil, sendo também uma das formas de se buscar a redução das desigualdades sociais. Quando alguns, os que podem, se solidarizam, contribuindo para que os outros, sem condições financeiras, também estejam cobertos pela Seguridade. É o que acontece no sistema como um todo, né? Quem tem uma maior capacidade contributiva vai fazer contribuição. Quem não tem, né, ou faz de acordo com a sua capacidade, ou até nem faz, tá? Pagando os tributos em gerais. Sem dúvida, é o princípio securitário de maior importância, pois traduz o verdadeiro espírito da Previdência Social, que é a proteção coletiva, na qual
As pequenas contribuições individuais geram recursos suficientes para a criação de um manto protetor sobre todos, viabilizando a concessão de prestação previdenciária em decorrência de eventos pré-estabelecidos. Então, no subsistema previdenciário, ocorre exatamente isso, né? Pequenas contribuições de cada um dos segurados que forma aquele manto protetor para quando eles se encontram em situações de contingências cobertas pelo sistema, possam ser amparados pelo subsistema. A solidariedade é que impede a adoção de um sistema de capitalização pura em todos os segmentos da Previdência Social, em especial no que diz respeito aos benefícios não programados, morte, doença, pois o mais afortunado deve contribuir com mais, tendo em vista a escassez de recursos e contribuições de outros. Então é compromisso pelo qual as pessoas se obrigam uma pelas outras. Eu gosto muito dessa passagem aqui do professor Daniel Machado da Rocha. Ele ressalta que a solidariedade previdenciária legitima-se na ideia de que, além de direitos e liberdades, os indivíduos também têm deveres com a comunidade na qual estão inseridos, como o dever de recolher tributos, ainda que não haja qualquer possibilidade de contrapartida em prestações. Então, mesmo que a gente não vá usufruir, nós temos esse dever de recolher os tributos para que os menos afortunados sejam amparados, né, pelo sistema. De acordo com Alfred Ruprecht, envolve pelo esforço individual o movimento global de uma comunidade em favor de uma minoria, que é os necessitados de proteção de uma forma anônima. É este princípio que permite e justifica uma pessoa ser aposentada por invalidez em seu primeiro dia de trabalho sem ter qualquer contribuição recolhida para o sistema. Aí, essa aposentadoria ela é decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, tá? A pessoa não precisa ter vertido nenhuma contribuição, basta estar na qualidade de segurado. Também a solidariedade que justifica a cobrança de contribuições do aposentado que volta a trabalhar. Este deverá adimplir seus recolhimentos mensais como qualquer trabalhador, mesmo sabendo que não poderá obter nova aposentadoria. Então ele não pode, né, acumular aposentadorias de mesmo regime. A razão é a solidariedade. A contribuição de um não é exclusiva deste, mas sim para a manutenção de toda a rede protetiva. A solidariedade é a justificativa elementar para a compulsoriedade do sistema previdenciário, pois os trabalhadores são coagidos a contribuir em razão da cotização individual ser necessária para a manutenção de toda a rede protetiva, e não para a manutenção do indivíduo isoladamente considerado. Ibrahim Fábio Zambit, curso de Direito Previdenciário, 16ª edição, editora Ímpetus. E várias são as passagens, né, do texto constitucional que chamam a sociedade para participar de todo o sistema. E aí está a solidariedade de forma implícita. Está lá o artigo 9.4. Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência. Artigo 9.5. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, como a gente já viu, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios das seguintes contribuições sociais. Aquelas do artigo 9.5, 1A, B, C, 2, 3 e 4. Agora, passamos aqui ao estudo dos princípios específicos explícitos. Então, eu fiz uma tabela, né, para ajudar vocês aí, que é o que vocês deveriam ter feito, né? Lembra que eu pedi ali, ó, vamos tentar fazer aí um mnemônico, né, para a gente tentar guardar, tá? Então aqui está a tabelinha de acordo com o que está aqui. Primeiro, universalidade da cobertura e do atendimento. Ela tem um viés objetivo, tá? E um subjetivo. O objetivo é a cobertura. Quais os eventos que serão cobertos, tá? E do atendimento, os sujeitos. Vejam, universalidade, ela busca cobrir todas as contingências e todos os cidadãos que se encontram, né, nessas contingências. Só que isso é quase que humanamente impossível. Por quê? Porque as contingências, as necessidades são infinitas e os recursos são finitos. Então depois a gente vai ver que a gente tem este aqui, ó, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, que ele vem mitigar a aplicação. Tá? Então dentro da reserva do possível é que eu vou atender os eventos. Aqui eu tenho uma busca, né, que é ampla. Só que como eu não tenho recurso, eu vou ter que eleger, ó, que contingências eu posso atender.
e que essas contingências, né, consiga atender o maior número de pessoas que se encontrem nelas. Então, vou selecionar isto depois aqui, ó, tá? Então, vamos lá. A meta da Seguridade Social é garantir a proteção universal. Então, é isso que se busca, né? Que bom que se um dia se consiga chegar próximo disso, né? Só que precisa recursos. Eu estava assistindo não me lembro, acho que foi Fantástico, ontem, Fantástico, né? No domingo, sobre obras inacabadas, né? É de doer o coração, né? É coisa de 250 milhões, 1,5 bilhão, né? Atirado lá no meio do mato, né? E isso tudo poderia ser os recursos que poderiam ser utilizados aqui. Mas, se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Então, ó, por universalidade da cobertura. Então, é o objetivo, objeto. Tá? Entende-se que a proteção social deve contemplar, ó, todos os riscos sociais que possam gerar necessidade de proteção social das pessoas. Então, maternidade, velhice, doença, acidente, invalidez e morte. Cuja reparação seja premente a fim de manter a subsistência de quem dela necessite. Então, essa é a busca. Já por universalidade do atendimento, que é a universalidade subjetiva, os sujeitos, né? Significa, por seu turno, a entrega das ações, prestações e serviços de seguridade social a todos que necessitem, tanto em termos de previdência, obedecido o princípio contributivo, como no caso da saúde e da assistência social. E para a melhor doutrina, o sistema deve proteger todas as pessoas residentes, inclusive estrangeiras, no território nacional, sem discriminação. Tá? E, inclusive, a saúde, né, atende os estrangeiros não residentes. Tá? Bom, vamos agora buscar a aplicação desse princípio nos subsistemas. Será que ele se aplica de forma integral na saúde? Óbvio, né? Saúde, direito de todos, dever do Estado, sem contribuição direta nenhuma. Na assistência social, será que ele se aplica amplamente? Não, né? Se aplica desde que eu entenda aqueles que tenham necessidade, os hipossuficientes. E na previdência, será que se aplica? Vai se aplicar se eu entender aqueles que contribuem para esse subsistema. Então é o que está aqui, ó. Na saúde, esse princípio tem ampla aplicação, pois os serviços de saúde alcançam realmente a todos os indivíduos, independente de pagamento ou contribuição. Na assistência social, ele atinge somente os indivíduos que dela necessitam, também independente de pagamento ou contribuição. Na previdência social, a universalidade deve ser entendida como entre aqueles que pagam a previdência, ou seja, aqueles filiados ao RGPS. Para atender a esse princípio constitucional, foi criado no RGPS a figura do segurado facultativo, que é o princípio da universalidade de participação nos planos previdenciários. Lei 8.213, artigo 2, inciso 1. Assim, todos, mesmo os que não exerçam atividade remunerada, têm a cobertura previdenciária. Para tanto, é necessário contribuir para o subsistema de previdência. O EBS PUR, tá? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Antes do texto constitucional de 88, não havia um tratamento equânime entre população urbana e rural no que diz respeito aos direitos, tanto os trabalhistas quanto os previdenciários. E o texto constitucional acabou com isso. Aqui eu só tenho que ter um cuidado. Quando eu falo, ó, equivalência, a uniformidade eu tenho que, se eu criar um serviço ou um benefício na área urbana, eu tenho que estendê-lo à área rural nas mesmas condições, nas mesmas qualidades. A equivalência não quer dizer mesmo valor, tá? Mas sim mesmo a forma de cálculo. Até porque a contribuição da área rural, como vocês vão ver, ele é bem menor do que a área urbana. E a gente sabe que os benefícios guardam uma certa proporção com a contribuição. Então, é esse o cuidado aqui do detalhe. Ele é bem simples, tá? Só esse detalhezinho aí. Então, vamos lá. Em obediência ao princípio da igualdade, artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, o Constituinte positivou o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações rurais e urbanas. E a Constituição Federal, no seu artigo 7º, dispõe que não há diferença entre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, acabou com isso. Então, se eu vou trabalhar na área urbana ou na área rural, eu tenho os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários.
No que se refere à Seguridade Social, equivale dizer que as mesmas contingências que recebam garantia no meio urbano deverão também receber garantia no meio rural. Além disso, deverão ter o mesmo valor econômico, tá? As mesmas prestações, bem como serviços de mesma qualidade em cumprimento ao princípio da igualdade. Então, esse valor econômico é a mesma forma de cálculo, não é o mesmo valor em dinheiro. Então, a uniformidade refere-se ao objeto, diz respeito às contingências que serão cobertas, morte, velhice, maternidade, etc., significa igual rol de prestações, ou seja, os benefícios e serviços garantidos aos trabalhadores urbanos também devem ser garantidos aos trabalhadores rurais. Por exemplo, teve uma legislação agora recente que garantiu o salário de maternidade aos bebês, né, com microcefalia. Então, tanto faz a parturiente ser da área urbana ou rural, terão esse direito. Equivalência refere-se ao aspecto pecuniário dos benefícios ou à qualidade do serviço, que não serão necessariamente iguais, mas equivalentes. Ou seja, impõe a aplicação da mesma sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários devido aos trabalhadores urbanos e rurais. Então, vou usar a mesma sistemática de cálculo e não necessariamente o valor será igual. Tal princípio não significa, contudo, que haverá idêntico valor para os benefícios urbanos e rurais, já que a equivalência não significa igualdade. Então, os critérios para a concessão das prestações de seguridade social serão os mesmos. Porém, tratando-se de previdência social, o valor de um benefício pode ser diferenciado, que é o caso do salário maternidade da trabalhadora rural enquadrada como segurado especial. E como exemplo da aplicação desse princípio, temos o 201, parágrafo 2 da Constituição Federal, que o referido diploma legal dispõe que nenhum benefício que substitui o salário de contribuição ou renda do trabalho segurado, urbano ou rural, terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, ó, cuidado, isonomia é uniformidade é igual ao rol de prestações, equivalência é igual sistemática de cálculo. Bom, seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Então, ó, como eu falei para vocês, aqui tem uma busca, né, da universalidade, da cobertura e do atendimento. Então, buscar todas as contingências e todos que se encontram para serem atendidos. Porém, existe um princípio, o princípio da reserva do possível. Então, o Estado só vai atender dentro das suas possibilidades econômicas. Então, agora eu vou ter que selecionar que contingências são essas e que pessoas que eu posso atender dentro dessas contingências. É com base nesse princípio que o legislador estendeu o salário família somente para segurados de baixa renda. É com base nisso aqui também que ele estendeu o auxílio reclusão somente aos dependentes de um segurado de baixa renda. Tá? Então vamos lá. Um dos objetivos constitucionais da Seguridade Social é a universalização da proteção, proteger todas as pessoas em face de qualquer contingência. Então, está aqui, ó, universalidade da cobertura e atendimento. Entretanto, partindo da premissa que todo direito tem seu custo, o Estado está limitado. Como os recursos são finitos e as necessidades da população são infinitas, o sistema tem de estabelecer preferência de acordo com a possibilidade econômico-financeira. Vale dizer, o Estado não dispõe de recurso orçamentário para garantir a proteção universal. Trata-se da reserva do possível. Melhor dizendo, deve tratar desigualmente os desiguais, favorecendo, portanto, indivíduos que se encontram em situação inferior. Diante da limitação financeira, é imprescindível selecionar as prioridades e estabelecer os critérios de escolha. Então, é um princípio que é dirigido ao legislador. Então, vamos lá. A seletividade atua na delimitação do rol de prestações. Então, seletividade está ligada a prestações, ou seja, na escolha dos benefícios e serviços a serem mantidos pela Seguridade. Poderá eleger os riscos e contingências sociais a serem cobertos. Então, seletividade vai, ó, esse rol de prestações eu consigo atender. De acordo com o professor Frederico Amado, Direito e Processo Previdenciário Sistematizado, 4ª edição 2013, editora Juspodvi, a seletividade deverá lastrear a escolha feita pelo legislador dos benefícios e serviços integrantes da Seguridade Social, bem como requisitos para sua concessão, conforme as necessidades sociais e a disponibilidade de recursos orçamentários de acordo com o interesse público.
Já a distributividade implica criação de critérios / requisitos para acesso ao objeto de proteção, de forma a atingir o maior número de pessoas e proporcionar uma cobertura mais ampla. Então agora eu elegi quais são as contingências, agora eu vou pegar as pessoas que podem, né, ter acesso. Tá? Direciona a atuação do sistema protetivo para as pessoas com maior necessidade, definindo o grau de proteção. É por isso que o auxílio reclusão só é devido para dependente de segurado de baixa renda. Vocês acham que, por exemplo, esses ex-governadores políticos, né, e outros empresários que estão presos na Lava Jato necessitam seus dependentes de auxílio reclusão? Óbvio que não, né? São milionários, alguns deles, né? Então é uma consequência da seletividade, pois ao se selecionar os mais necessitados para receberem os benefícios da Seguridade Social, automaticamente está ocorrendo uma redistribuição de renda aos mais pobres. Algumas prestações serão extensíveis somente a algumas parcelas da população, como, por exemplo, salário família, seletividade. E, além disso, os benefícios e serviços devem buscar a otimização da distribuição de renda no país, favorecendo pessoas em regiões mais pobres, distributividade. Por isso que se diz, né, que isto aqui se assemelha a um seguro social e, além disso, é uma distribuição de rendas. Esse princípio permite que se restrinja o recebimento do auxílio reclusão aos dependentes dos segurados de baixa renda e do salário família exclusivamente a segurado de baixa renda, configuradas em valor relacionado com o salário de contribuição. IVB, irredutibilidade do valor dos benefícios. Bom, isso aqui é um dos pontos mais difíceis, tá, da gente entender numa questão. Essa irredutibilidade, nós podemos tratar ela assim, ó, irredutibilidade real, irredutibilidade nominal. Prato, o que é isso, ó, Prato? Bom, vamos lá agora estudar um pouquinho de economia. Vocês acham que ser professor é fácil, né? Imagina o seguinte, o camarada foi lá, solicitou uma aposentadoria, calcularam a renda mensal inicial do benefício dele igual a R$2.000. Tá? Isso aqui em 2 de 1 de X1, ele começou a receber. Se estiver tudo de acordo com a lei, o INSS não pode reduzir este valor. Tá? Vamos dizer agora que o INPC de X2 foi igual a 5%. Beleza? Então, o INSS vai corrigir. Ó. Agora, a renda mensal do benefício passou de 2.000 vezes 5%, que dá 100 pila, passou para 2.100. Tá? Mas o INSS poderia ter feito também isso aqui, ó. 2.000 vezes 1%, que a renda dele passaria para 2.020. Quando o INSS fez, né, essa atualização, ele manteve o poder de compra. Tá? Então aqui é uma atualização real. Por quê? Vamos imaginar aqui que eu comprasse 10 cestas básicas, eu continuo comprando 10 cestas básicas. Mas aqui, o que aconteceu? O INSS não manteve o poder de compra. Se eu comprava 10 cestas básicas com 2.000, hoje com 2.020 eu não compro as mesmas 10 cestas básicas, né? Então isso é irredutibilidade, isso é atualização nominal e isso é atualização real. Bom, agora vamos ver dentro do texto constitucional como que funciona isso aqui. Tá? Olha lá. Então, de acordo com esse princípio, entende-se que o benefício que tenha sido concedido de acordo com a lei não pode ter seu valor reduzido. Então tá aqui, ó. Tá tudo de acordo com a lei, isso aqui não pode ser reduzido. Tá?
A finalidade do princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, é impedir a diminuição dos valores nominais das prestações previdenciárias, para que seus beneficiários não sofram redução do seu poder aquisitivo, devendo estes se manter uma vez que os benefícios possuem caráter alimentar. Diz respeito à correção do benefício, o qual deve ter o seu valor atualizado de acordo com a inflação do período. E olha aqui, na doutrina não há consenso a respeito do significado do princípio da irredutibilidade dos valores dos benefícios aplicados a quem? Ao sistema como um todo. Porque nós temos benefícios pecuniários aqui, temos aqui, e como eu expliquei para vocês, tem aqui também, né? No edital de vocês não cai saúde, tá? Mas tem ali um benefício pecuniário. Parte da doutrina entende que seu objetivo é preservar o valor real do benefício. Outra parte entende que a sua finalidade é simplesmente impedir a diminuição do valor nominal do benefício. Bom, se nem os doutrinadores estudiosos resolveram isso, não vai ser a gente aqui na aula. Mas então a gente vai ver o que a banca nos cobra para acertar. Então vamos lá. A interpretação que o regulamento da Previdência, falou em Previdência, então é o subsistema previdenciário. Artigo 1º, parágrafo único, dá esse princípio da Seguridade Social, é que o seu objetivo é a preservação do poder aquisitivo, ou seja, a preservação real. Então, quando se fala na parte de benefícios previdenciários, é irredutibilidade real. Vale ressaltar que, em relação aos benefícios previdenciários, o parágrafo 4º do artigo 201 da Constituição Federal assegura o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real. Então, falou na parte previdenciária, subsistema de previdência, a irredutibilidade é real. Assim, em relação aos benefícios previdenciários, o princípio da irredutibilidade, conforme artigo 194, parágrafo único, inciso 4º, é a garantia contra a redução do valor nominal, quando eles se encontram dentro do sistema, porque o artigo 194 fala do sistema. E o parágrafo 4º do 201 da Constituição Federal assegura o reajustamento para preservar o valor real, porque o 201 só fala do subsistema. Mas esses dois dispositivos constitucionais têm significado distinto, não devem ser confundidos. O primeiro é o princípio da irredutibilidade aplicado à seguridade. Então ele vai englobar benefícios da Previdência, Assistência e Saúde. Então, é nominal. O segundo é o princípio da preservação real dos benefícios aplicados somente ao subsistema previdenciário. E o STF tem o seguinte entendimento: não havendo diminuição do valor nominal, não procede a alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade. Então, para o STF fica a irredutibilidade nominal. Aí eu fiz esse quadrinho aqui, que mata qualquer questão de prova. Quando a banca se referia ao regulamento da Previdência, lá no artigo 4º, parágrafo único, inciso 5º, que trata somente da Previdência, é a preservação do valor real. Quando a banca se referir dentro do artigo 201, que é o subsistema de Previdência dentro do sistema de Seguridade Social, aplica-se somente à Previdência a preservação do valor real. Quando a banca se referir ao artigo 194, que aplica-se ao sistema de seguridade como um todo, é preservação do valor nominal. E quando a banca cobrar uma posição do STF, é nominal. Bom, como que funciona o reajustamento desses benefícios? Tá lá no artigo 41A da 8.213. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com as suas respectivas datas de início do último reajustamento com base no INPC. Cuidado aqui, já fizeram a armadilha em prova. A data é idêntica do salário mínimo, mas os índices são diferentes. Eles têm políticas de reajustes diferentes. É só a data que é coincidente, tá? E aqui eu trouxe algumas questões aí para vocês, a gente vê essas posições aí todas, tá? Porque realmente são questões difíceis. Tinha uma questão lá do procurador da ESAF, a nossa falecida ESAF. Quanto aos princípios constitucionais, a Seguridade Social é correto afirmar. Estava lá na linha C,
O princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, segundo a orientação do Supremo, significa irredutibilidade do valor real. Errado, né? Para o STF é nominal. Tá? Ó, AGU. Advogado, CESP 2012. Em face do princípio constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários, a aplicação de novos critérios de cálculo mais benéficos estabelecidos em lei deve ser automaticamente estendida a todos os benefícios cuja concessão tenha ocorrido sob o regime legal anterior. Errado, que vale ao da época. AGU, advogado, CESP 2015. Novamente vem a jurisprudência do STF. Ó. Conforme a jurisprudência do STF, a irredutibilidade do valor dos benefícios é garantia constitucional, seja para assegurar o valor nominal, seja para assegurar o valor real. Não, STF só nominal. Ó, mais uma vez STF. Mais uma vez STF. Beleza? Equidade na forma de participação no custeio. Tá? O que quer dizer isso? Isso aqui é um desdobramento do princípio da igualdade, né? Que ele consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. A gente diz assim, ó, que a igualdade tem uma acepção horizontal. Então, coloca todo mundo assim, ó. Todo mundo vai pagar igual. Mas, no momento que as pessoas se desigualam, eu trato elas desiguais. Então, acepção horizontal. O que é isso? Quem tem uma maior capacidade contributiva vai pagar mais. Quem tem uma menor, paga menos. Tá? Então, ele encontra-se intimamente ligado à isonomia e à capacidade contributiva, podendo ser entendido como justiça e igualdade na forma de custeio. Alíquotas desiguais para contribuintes em situação desigual. É por isso que as alíquotas dos segurados, elas variam, né, de forma progressiva e não cumulativa, de 8, 9 e 11. Por isso que as alíquotas das empresas são 20. Se eu comparar as empresas aos segurados, elas têm uma capacidade contributiva muito maior, né? Por isso que a contribuição dos rurais é pequena se comparada à das empresas. Tá? Então, com a adoção desse princípio, busca-se garantir aos hipossuficientes que seja garantida a proteção social, exigindo-se dos mesmos, quando possível, contribuição equivalente ao seu poder aquisitivo, enquanto a contribuição empresarial tende a ter maior importância em termos de valores e percentuais na receita da Seguridade Social, por ser a classe, né, empregadora a maior capacidade contributiva. Então, o que este princípio garante é que as pessoas que estejam na mesma situação deverão contribuir da mesma forma. Então, todo mundo que ganha um salário mínimo vai pagar a alíquota idêntica. Todo mundo que ganha 4 mil vai pagar a mesma alíquota. Ou seja, os que ganham mais darão maior contribuição e os que estejam em situação econômica desfavorável contribuirão com menos. Não se confunde com igualdade, pois a equidade procura tratar desigualmente os desiguais, então, agindo por meio do tratamento desigual, procura-se alcançar a justiça. Em relação ao custeio da Seguridade Social, significa dizer que quem tem maior capacidade econômica irá contribuir com mais. Quem tem menor capacidade contribuirá com menos. Tal princípio permite uma tributação maior da empresa comparada com o empregador, empresa-empregador em relação ao segurado. Haja vista que são aqueles, né, empresa-empregadores de maior poder aquisitivo. Ó, e aqui eu fiz uma tabela de comparação. Se a gente comparar empresa com segurados, obviamente as empresas têm uma maior capacidade contributiva, vão contribuir com mais, por isso a alíquota das empresas em geral é 20. Se a gente comparar segurado com segurados, essa contribuição, né, incide de forma progressiva e não cumulativa, quanto maior a capacidade contributiva, que aqui a gente vai entender como salário de contribuição, maior a alíquota. E as empresas versus empresas. Ora, a gente tem um tratamento favorecido lá, né, para as micros e pequenas empresas através do Simples Nacional, se comparado às empresas em geral. A questão do SAT, né, o RAT, quanto maior o risco de acidente de trabalho, maior a alíquota de 1, 2 ou 3. E aqui a tributação diferenciada, né, que vai acontecer no parágrafo 9º lá, que depois a gente vai ver, tá? Bom, diversidade da base de financiamento. O que é isso? Vocês imaginam
A gente estudou lá no artigo 195, inciso 1A, B, C, 2, 3 e 4. O artigo 195, inciso 1A, é a folha de salários. Vocês imaginem se o legislador constitucional elegesse só essa base para alimentar, né, o sistema de seguridade social. Ora, numa época de pleno emprego, talvez ele não tivesse problema em pagar, né, os benefícios do sistema. Mas numa época de crise, como a gente vive agora no Brasil, ele não teria recursos. Então ele elegeu várias fontes, tá, para alimentar o sistema, que no momento que uma entra em crise, as outras equilibram, né, a parte financeira do sistema. O princípio significa que o legislador ordinário poderá buscar múltiplas fontes de custeio, obviamente diferenciadas, compromissadas tão somente com a técnica protetiva desejada. A Seguridade Social tem diversas fontes de custeio. Assim, há maior segurança para o sistema em caso de dificuldade na arrecadação de determinadas contribuições, haverá outras para lhe suprir a falta. E aqui está o caput do 195, né? Então nós temos, ó, folha de salários, artigo 195, inciso 1A, receita, faturamento, B, que é PIS e COFINS, C, que é o lucro, 2, do trabalhador e demais segurados da Previdência, aí não incide contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pela RGPS, trata-se de uma imunidade, sobre a receita de concursos de prognósticos, e do importador de bens ou serviços do exterior de quem a lei lhe equiparar, que é o PIS e COFINS importação. Então, por meio deste princípio, busca-se garantir que a Seguridade Social não seja financiada por apenas um grupo de contribuintes, mas que ela possua uma base ampla implicando na segurança do próprio sistema. Tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, no momento de crise de uma dessas bases, né, as outras conseguem equilibrar. A ideia da diversidade da base de financiamento é apontar um custeio da Seguridade Social o mais variado possível, de modo que as oscilações setoriais não venham comprometer a arrecadação de contribuições. Da mesma forma, com amplo leque de contribuições, a Seguridade Social tem maior possibilidade de atingir sua principal meta, que é a universalidade da cobertura e do atendimento. Então, a diversidade da base de financiamento subjetiva, vários sujeitos financiam o sistema. Então, empresa, trabalhadores, importadores. Objetiva, vários fatos geram incidência. Folha de salário, receita, faturamento, lucro, importação, né? E o último dos específicos, que bastante cobrado em prova, é o caráter democrático e descentralizado da administração na gestão quadripartite. E vocês não confundam essa figura aqui, ó. Isso é diferente da tríplice forma de custeio. O que é a tríplice forma de custeio? É os trabalhadores, que são segurados, né? Os empregadores, a empresa, a entidade, ela é equiparada, e o governo. Isso aqui é a gestão administrativa do sistema como um todo, tá? Então, não confundam isso nas provas. Ó, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. Eu simplesmente guardo isso aqui, ó, quartel-general composto pelo GAT. Prato, o que é o GAT? Vamos lá? Ó. Então, aqui é o QG, né? Quartel-general, que ele é composto pelo GAT. O G é de governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. Tá? Sempre, então, que houver discussão de assuntos a respeito da Seguridade Social, todos esses segmentos da sociedade têm que se fazer presente. O governo, os aposentados, trabalhadores e empregadores. Ó. Então, no Estado democrático de direito, a participação da comunidade é elemento de maior importância. Sem ela, o poder executivo, notadamente o executivo, fica insensível aos problemas da população. Nos termos do artigo 10 da Constituição Federal, é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários
sejam objeto de discussão e deliberação. Em harmonia com esse dispositivo constitucional, a Constituição Federal, no artigo 94, parágrafo único, 7º, assegura para a Seguridade Social caráter democrático e descentralizado, CDD, não esqueçam isso, da administração mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e governo nos órgãos colegiados, tipo CNS, Conselho Nacional de Saúde, CRPS, Conselho de Recursos da Previdência. Então, de acordo com esse princípio, a gestão dos recursos, programas, planos, serviços e ações nas 3 áreas da seguridade, saúde, previdência e assistência, em todas as esferas de poder, deve ser realizada mediante discussão com a sociedade. E o exemplo de materialização é a criação do Conselho Nacional de Previdência, Conselho Nacional de Assistência e Conselho Nacional de Saúde. Então está aqui, ó, gestão quadripartite. Por que o governo, né, se interessa aqui? Porque ele é o responsável direto pela administração, então ele tem que participar. E os aposentados, qual é o interesse? Manter o sistema sólido, perene, né, porque é deles que eles dependem. Os trabalhadores, também sólido, sustentável, por quê? Porque lá no futuro eles querem usufruir, eles vão usufruir. E os empregadores, porque eles vertem boa parte das suas receitas na forma de tributos para o sistema. E aí eles querem saber como que seus recursos estão sendo aplicados. Bom, vamos fazer um cafezinho e voltamos aqui com os outros princípios constitucionais que estão esparçados no texto. Até lá!